a todas e a todos, fipianas e fipianos, né? Sou o professor Leandro, um dos coordenadores do curso de História do Brasil da Unifip Olinda, e junto com o professor Miquiles, né? E gostaríamos de dar as boas-vindas, né, aos novos alunos do nosso curso, né? A turma 2 de História do Brasil está iniciando hoje, né, com essa aula inaugural, né? E esperamos que vocês possam fazer proveito ao máximo dessa oportunidade de aprendizado, tá? Uma especialização, ela é muito mais do que um título, né? Ela é um momento que você pode aperfeiçoar, né, os seus estudos, especificar, se aprofundar em temas que vocês tinham, né, tiveram ou têm interesse ao longo da graduação, né? Então, essa é a oportunidade. Aproveitem, né? Explorem seus professores, né? Aproveitem ao máximo para que essa especialização possa tanto suprir as necessidades ou as deficiências da graduação, que possa ter acontecido por várias questões, quanto também para se aprofundar, né, no que vocês desejam até para um projeto de mestrado, né, o conhecimento específico em determinada área para vocês se tornarem especialistas naquele assunto, né, então, naquele tema. Então, estamos aqui à disposição sempre para vocês, tá, gente? Então, sejam bem-vindos à especialização de História do Brasil da Unifip Paulo Olinda, turma 2, tá? Então, a aula inaugural, né, é uma palestra que está sendo realizada aqui por mim, professor Leandro, pelo professor Miquiles, né? Um tema de extrema relevância, né? Essa questão dos quilombos e resistência escrava no Pernambuco, né? Acho que de Palmares a Catucar. Eu vou ficar responsável para trabalhar um pouco o quilombo do Palmares, né? Que vai aí do fim do século XVI, todo o século XVII e início do século XVIII. Então, algo muito grande, né, que vale a pena a gente sempre estar trazendo essa história. E o professor Miquiles vai trabalhar o contexto do século XIX, né, o quilombo do Catucá, a questão do Malunguinho e a relação desse tráfico e dessa escravidão desse período. Então, são temas de grande relevância, até mesmo porque, né, a escravidão no Brasil, né, a permanência das estruturas escravistas nas relações de poder e relações sociais estão em evidência na nossa sociedade até hoje, não é? Nós tivemos agora, muito recente, né, o caso da criança, né, o Miguelzinho, e isso é lamentável, mas é um de várias situações que essa herança escravista do Brasil ela se coloca como visível, né? Ou seja, está presente em todos os momentos da nossa sociedade, no nosso cotidiano, nas nossas relações de poder, nas nossas relações sociais. Está presente em tudo essa relação, né, de autoridade, essa ideologia de superioridade social, né? São heranças, são permanências, continuidades desse contexto da escravidão que se tentou esconder durante muito tempo, né? E o movimento negro, a academia, traz essa história para se discutir, se debater, apesar de muitos grupos da nossa sociedade tentarem esconder, tentarem dizer que já passou, mas não passou. Está vivo, né? E cabe sim a luta constante, né, para que isso se coloque em evidência para nós combatermos cada vez mais e diminuirmos esses absurdos, né? A luta pela justiça social se faz sempre. Então é uma colocação aqui inicial que vale muito a pena. Então, para se compreender tudo isso, tem que voltar no tempo e analisar a escravidão no Brasil, a história da escravidão, porque o Brasil foi construído
com essas bases, né? E nada melhor do que analisar a resistência a isso. Os escapes, as fugas, as manobras, as estratégias que escravizados ou grupos escravizados fizeram no passado para sobreviver e resistir a isso. Vale muito a pena. Então hoje nós estamos aqui para trabalhar justamente dois aspectos muito importantes disso, que é o Quilombo de Palmares e o Quilombo de Catucá. Certo, gente? Vou iniciar sobre o Quilombo dos Palmares, certo? É um tema muito caro para mim, né? Inclusive antes de iniciar as pesquisas, né, do meu mestrado e doutorado, eu tinha um interesse em pesquisar Palmares, né? Me deparei com algumas fontes, tive esse interesse, mas acabei deixando de lado e fui para um outro aspecto, ou seja, atravessei o Atlântico, fui pesquisar Angola, o que não fugiu muito, né, do que eu queria, porque eu trabalho muito essas relações entre Angola e Pernambuco aí no século XVII, que é o século em que Palmares realmente se colocou mais em evidência. Então, vira e mexe, eu volto a esbarrar nas informações, nas fontes sobre Palmares. O que é muito provável que após o meu doutorado, talvez num pós-doutorado ou em pesquisas futuras, eu retome os estudos sobre Palmares, porque eu ainda vejo que há muito a se trabalhar, muito a se pesquisar ainda, tá? Então eu vou fazer uma geral aqui, é muita informação, mas eu vou fazer uma geral aqui sobre alguns aspectos de Palmares, né, sobre a historiografia, perspectivas, e vou fazer também uma certa narrativa dos acontecimentos, tá? Para a gente ter um pouco ideia desse contexto, tá bom? Inicialmente falar do tráfico atlântico, né? Eu já falei em outras palestras, né, de que o tráfico atlântico de escravizados, ele se tem o início dele no Brasil, né, em Pernambuco. Né? A gente tem o início da lavoura, da produção açucareira, né, principalmente após a morte de Duarte Coelho, que através dos números, né, no maior banco de dados que existe sobre o tráfico de escravizados, né, aquele site Slave Voice, os números mostram que Pernambuco, né, foi a primeira região da América Portuguesa a receber escravizados vindo da África, né, na década de 1560. Né, então, tem mais de 1.000 escravizados aí em 10 anos, 1560 a 1570. E os números de outras praças, como Salvador, o Rio de Janeiro, só vão surgir a partir de 1670, né, 1680. Pernambuco já é 1570 a 1580. Pernambuco já é 1560, já tem esses números no banco de dados, né, que demonstra já, né, essa relação de Pernambuco com esse sistema. E até 1630, com a invasão holandesa, a Praça de Recife, Olinda, no caso Pernambuco, foi a região que mais recebeu escravizados da África na América Portuguesa, até 1630. Tá? Depois, com as guerras, isso vai diminuir, né? Com a expulsão, a guerra contra os holandeses, né? A expulsão dos holandeses em 1654 vai retomar, e a partir de 1660, Pernambuco volta a equilibrar os números, né, em termos de escravizados trazidos da África com relação às outras praças no Brasil. A tendência vai aumentar. Chegar em um ponto de que, por exemplo, todo o sistema escravista atlântico, né, ao longo desses séculos, né, que acaba na segunda metade do século XIX, né, durante todo esse período do tráfico de escravizados africanos para as Américas, 6 milhões de escravizados africanos vieram para o Brasil. E desses 6 milhões, 850 mil, aproximadamente, vieram para Pernambuco. Então é um número relativamente grande, né, proporcionalmente à densidade demográfica da época. Para vocês terem uma ideia, o Pernambuco é a região, o Porto do Recife, né, Pernambuco, só perde, em termos de números de escravizados, né, na América, para Rio de Janeiro, Salvador e Jamaica. Né? Então é a quarta maior região que desembarcaram escravizados africanos, né, nesse sistema atlântico aí moderno, da época moderna. Tá? Então Pernambuco tem essa relação intensa com a África, sim, principalmente com a África centro-ocidental. Então tem esse contexto a ser analisado. E sobre Palmares, né?
Palmares, ele ficou muito evidente, né, na documentação da segunda metade do século XVII, a preocupação com o quilombo, né? Eu falo quilombo, vou explicar já já, mas o mocambo de Palmares, né? Os negros alevantados, os negros de Palmar, os palmaristas, né? Que eram os termos que mais se utilizavam na documentação naquele período. Então, fica muito na documentação evidente a preocupação, as expedições, né, para combater esses ex-escravizados que foram para as serras, né, de Pernambuco colonial. E isso foi muito utilizado, né, pelos governadores, né, na solicitação de recursos para combater e tal. No século XIX, né, quando se começa a construir a história do Brasil através do IHGB, né, o Instituto Histórico, né, vai se esquecer Palmares, né, os palmaristas, ou a história do negro no Brasil, enfim, por conta daquelas teorias de racismo científico que vão dominar a mentalidade coletiva, né, e o Brasil estava se colocando como um país, né, então como é que uma nação ia se colocar moderna naquele contexto do século XIX, se tem um passado escravista como mão de obra vinda da África, que tinha a perspectiva naquele momento de que seria a teoria, né, das raças, né, uma raça inferior. Enfim, vamos esquecer isso aí, não, o Brasil tem que ser um país moderno. Então, a história dos africanos vai ser meio esquecida, apagada, né, com relação à história do Brasil aí no século XIX, principalmente a questão de Palmares, né. E no século XX, a história de Palmares ela vai ser retomada principalmente pela militância, né, o movimento negro, utilizando, né, Palmares como um grande símbolo de resistência e de luta, né, pelos seus direitos, né, e isso vai influenciar também a academia. Então, tivemos vários intelectuais que vão escrever sobre Palmares nessa perspectiva de luta de classes, né, o Edson Silva, né, o Clóvis Moura, e principalmente das Freitas, né? São pessoas que vão escrever, construir essa história do Palmares, agregados a essa luta, a essa militância social e política, né? Já na década de 80, começam os gringos, né, analisarem documentos, né, e começarem a trazer novas perspectivas sobre o que foi Palmares, né? Então, Stuart Schwartz, já no fim da década de 80, já aponta questões relevantes sobre essa reconstrução, a necessidade de se reconstruir a história de Palmares, né? Outros gringos, né? O Raymond Kent também, né, vai trabalhar essa perspectiva, o John Thornton, né, a Linda Raymond, né, enfim, são americanos, né, brasilianistas, né, africanistas que vão trabalhar essa relação, ou seja, vão até trabalhar as raízes da África Centro-Ocidental no Palmares, né, a raiz daquela região lá dos umbundos, né, com relação a essa construção de Palmares. Então, seria Palmares um reino africano no Brasil, uma pequena Angola dinga, né, como se coloca. Então, esses gringos vão falar sobre isso. E aí você tem o período, né, da reestruturação da história da escravidão do Brasil, ali fim de 80, início de 90, aí tem nomes como João Zé Reis, o Marcos Carvalho, o Chalub, entre outros, né? E principalmente quem vai se debruçar para realmente reconstruir essa história de Palmares foi, e ainda é, o Flávio Gomes. Né? Ele tem várias obras, né, construindo essa história de Palmares, né, seja coleções como Liberdade por um Fio, como própria autoria individual, né? Tem um livro que é muito bom, que é Palmares, né, Resistência Escravista no Atlântico Sul, né, que é um livro muito bom para quem quer iniciar os estudos sobre Palmares. Então, Flávio Gomes é um grande nome, dentre outros, né, o próprio outros autores, né, recentemente que eu falo, mas já há algum tempo, alguns anos, né, a historiadora da Unicamp, né, a Silvia Lara, se debruçou a pesquisar, a estudar Palmares, né, analisar, inclusive ela está modificando aí a própria história do quilombo, porque sempre se acreditou que se tinha poucas informações sobre Palmares, eram poucos documentos sobre Palmares, porque a história de Palmares aí no século XX e início do século XXI, ela ficou muito à mercê das fontes portuguesas, né? O que é que os portugueses comentaram sobre Palmares, os governadores principalmente, né? E sempre se colocou, são poucas fontes, né?
É um período específico ali de governadores que vão retratar Palmares, mas aí a Silvia Lara foi diretamente nas fontes, né, no Arquivo Histórico Ultramarino, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, na Biblioteca de Évora, e conseguiu descobrir muitas informações em várias fontes, materiais inéditos, crônicas, né, anônimas até, retratando, né, vários aspectos da sociedade palmarista ou do Quilombo de Palmares. Então, tem muita coisa aí para vir de informações novas que vai modificar certas perspectivas, certos aspectos da história do Palmares. Né? O Luiz Felipe de Alencastro também já trabalhou um pouco sobre isso, né, sobre Palmares, né, fez uma relação interessante nessa formação do Brasil, mas a Silvia Lara atualmente talvez seja a maior historiadora, né, que está inovando aí com novas perspectivas, principalmente a questão do Tratado de Paz, que foi feito com Ganazumba em 1678. Ela está focada muito nesse projeto de analisar, porque até então se passou muito por cima desse assunto e ela está trabalhando bastante. Então vai vir novidades, né? Inclusive os orientantes de Silva Lara já escreveram vários textos sobre isso, né? Tem até uma que defendeu a dissertação do mestrado em 2013 sobre esse assunto, que também vale a pena ressaltar, que é a Laura Mendes. Né? Então são pessoas que estão trabalhando aí sobre Palmares, tá? E talvez, quem sabe, eu entre aí nesse hall de historiadores, pesquisadores que vão se debruçar sobre Palmares. Né? Tem uma fonte muito importante aí que até então não se está trabalhando muito, que são as cartas patentes dos soldados. Muitos combatentes que vão nas campanhas militares contra Palmares, né? Quando eles vão solicitar a coroa portuguesa a mercê pelos seus serviços, eles fazem, né? Colocam várias informações do que eles, de como eles lutaram e do que eles viram, né? Então tem muita informação ainda aí a se trabalhar sobre Palmares nas cartas patentes e outras fontes, né? Acho que é importante. Sobre as fontes, né, eu já comentei aqui, tem as fontes do Arquivo Histórico Ultramarino, Torre do Tombo, são várias documentações dos governadores, relatos, crônicas, juntadas de informações que foram coletadas por esses governantes de vários grupos, né? Tem as fontes holandesas também, no período da ocupação holandesa, né? Teve várias expedições, sobretudo tem o diário do Capitão Blair, né? O professor Rômulo Xavier, aqui na UFPE, já apontou sobre isso, né? Então o diário do Capitão Blair já mostra um pouco essas informações sobre Palmares, né? Porque tudo é uma tentativa de compreender, né, essa história com o olhar do colonizador, né? Seja português, seja holandês, então temos que ficar atentos às perspectivas, os conceitos e valores empregados nesses documentos, né, que são europeus. Né? Então tentar ver isso aí. Uma outra fonte que é pouco utilizada, né, que são as tradições orais, né, que foi muito utilizada pela militância, pelo movimento negro, né, através não só de aspectos sociais como culturais relacionados a religiosidades. Então vale a pena, né, fazer uma análise nessas tradições orais. Né? Acho que a gente sabe mais sobre Dandara, por exemplo, né, Alcatune, nas tradições orais do que na documentação, né, nas fontes oficiais. Então vale a pena a gente fazer uma conexão entre as fontes oficiais e a tradição oral. Muito importante isso, tá? Então, gente, então tá aí um apanhado geral dessa construção da história de Palmares, né? Falando de uma forma geral, quilombo não é uma coisa específica nem de Palmares, que houve muitos quilombos no Brasil, duraram durante muito tempo, né? E nem especificamente nem de Pernambuco e nem do Brasil, né? Nas Américas, os primeiros quilombos, falo quilombo, né? Mas eu falo logo o termo quilombo, né? O termo quilombo ele é anacrônico, ele surge posterior a Palmares, né? O que os portugueses colocavam, o que a gente chama de quilombo, era mocambo, os mocambos, que eram justamente essas moradias desses escravos fugidos nas matas, nas florestas. Os holandeses vão chamar de bosnegers, né? Os negros da mata, enfim. Então, cada lugar tem sua nomenclatura específica, os marrons, os palanques, né? Na região da América Caribenha, Estados Unidos, enfim. Então, são várias nomenclaturas. E aqui se utilizou muito os mocambos, né? E vários outros, como eu já falei, negros do Palmar, os palmaristas, né? Porque é palmarista, Palmares, né? Porque a região dessas serras se tinha uma vegetação muito comum, que era as palmeiras
de pindoba, que a gente conhece hoje como pindoba. É uma palmeira bem específica, ela é diferente das outras, né? São dessas regiões. Então, se colocou os palmaristas, a região das palmeiras de pindoba, né? Então, enfim, tem essa relação, tá? Então, se utilizou esses termos, né? O quilombo é um termo mais para o século XIX até, que, assim, no século XVII, o termo, né, um termo em Bangala, né, a região ali da África Centro-Ocidental, então significava acampamento militar, quilombo, né, ou lugar de rito de passagem de um jovem para um homem feito, né, um guerreiro, né, um jovem entrava no quilombo e saía, fazia um ritual de iniciação e saía como um guerreiro. Então, assim, é um acampamento militar, ou campo de treinamento militar, enfim. Então, tinha essa nomenclatura que vai assumir outro significado, né, aqui no Brasil. Né? Mas para o século XVII, o termo mais comum era mocambo. Tá bom? Então, na portuguesa, América Espanhola, vai ter mocambos, né, mais diversos. Né? Muitos vão reagir de forma diferente, muitos vão se manter de forma diferente em vários aspectos. É uma coisa muito complexa. Né? O primeiro registro de mocambo nas Américas é na região da Venezuela, aquela região do Caribe, né? Então já em 1513 já se tem informações sobre negros fugidos criando comunidades independentes, né? Apesar do nome independente, mas elas estavam muito relacionadas com o cotidiano e a sociedade colonial vigente, tá? Então eles se afastavam, criavam comunidade, mas tinham relações. Sejam relações comerciais, sejam relações de saque, enfim, tinham interação. Não houve mocambos isolados, né, que ficaram afastados e viveram, né, isoladamente. Não, eles tiveram sempre esse contato com o mundo colonial, tá? Bom, em 1572, em São Tomé, você tem já um relato de um grande movimento, né, de mocambos, escravos fugidos que vão se criar comunidades específicas. Né? E aqui no Brasil, em 1575, já se tem relatos dessas comunidades. Né? Aqui no Brasil fica muito evidente a questão dos naufrágios. Então, aí, os navios negreiros naufragavam no litoral e os escravos eles vão fugir para a mata e criar comunidade de sobrevivência. Né? E com o tempo eles vão se organizando e começando a se relacionar com as vilas, com as outras comunidades, de uma forma ou de outra. Tá? Então, desde 1575 já tem relatos dessas comunidades no Brasil. Tá certo, gente? Outro ponto, assim, teve muitos movimentos desses que fizeram um tratado de paz, como o Quilombo de Suriname, um tratado de paz que durou 200 anos, né? Eles viveram, né, na região de Suriname. Outros, né, se relacionaram com os próprios movimentos coloniais, outros foram combatidos. Então, assim, é uma complexidade, né, de formas de sobreviver dessas comunidades que vai ser muito diferenciada em todas as Américas. Né? E aqui, no caso de Palmares, tem a sua particularidade. É isso que a gente vai analisar aqui, tá? Outros pontos que eu acho importante levantar ao longo do nosso estudo de hoje. Né? Palmares. Né? O que foi Palmares? Que tipo de movimento? Né? Foi um quilombo. Se coloca muito, foi um quilombo. Escravos fugidos. Né? Hoje já se construiu até imagens mais absurdas. Né? Oh, meu Deus, o meu xará negativo, né? O Leandro Narloch, escreveu todas aquelas questões sobre Palmares, né, de que era um campo de concentração, praticamente, né, que tinha escravidão, que Zumbi era um ditador, e etc. Então, bem, o que esse pessoal faz, né, esses negacionistas, né, os revisionistas de uma forma negativa, eles, claro que eles têm laços ligados a questões políticas e econômicas. Ninguém escreve uma coisa dessa porque acha que é isso. Tem uma relação, né, com o interesse de alguns grupos políticos. Né? E a grande questão é que o que esse pessoal faz? Né? Eles pegam possibilidades improváveis, que foram até levantadas por outros historiadores, né? Porque o historiador é isso, né? Ele vai mostrar as possibilidades que as fontes ou os vestígios nos trazem. Né? Ainda mais sobre Palmares, que realmente se tem poucas informações. É um quebra-cabeça que está faltando várias peças e talvez essas peças nunca se achem. Então, se dá um historiador
né, profissional, né, ele vai mostrar as possibilidades. Ó, de acordo com os vestígios, a história pode ser isso, isso, isso. É mais provável que tenha sido isso por conta dessas ligações. Isso aqui é o mais improvável. Então o pessoal pega esse mais improvável e transforma numa verdade absoluta. Aí, né, e consegue seguidores que vão propagar essas ideias e acaba acontecendo o Brasil hoje, né? Tem um monte de fatos, né, que foram narrados atualmente de forma mais absurda possível, né, como o nazismo de esquerda e etc e tal, né, enfim. Então o Quilombos foi uma dessas, o Palmares foi uma dessas vítimas, né, desses grupos, né, e vale a pena até a gente mostrar como isso é construído, porque tem um interesse político por trás, né. Então tem isso. Então que tipo de movimento foi Palmares, né? Algo que o Flávio Gomes levanta, que eu acho muito importante analisar. Por que que Palmares não foi colocado como um movimento separatista? O Brasil teve vários movimentos separatistas, né, ou seja, colonos, né, portugueses que vão se organizar para se separar de Portugal. E por que Palmares não foi considerado isso? Né? Por quê? Porque é um movimento de escravos, ex-escravos, de negros. Então, por que não dar essa possibilidade? Então, dentro disso, várias outras possibilidades de que tipo de movimento foi esse de Palmares. E talvez a grande dúvida é como é que eles se enxergavam? Como é que os próprios palmaristas se enxergavam enquanto grupo, enquanto organização social, e o que é que eles achavam dessa colonização portuguesa, o que é que eles queriam para eles dentro desse contexto de colônia portuguesa, né? Eles queriam realmente se separar, queriam combater ou expulsar os portugueses. O pessoal se coloca até muito isso no período de Zumbi, né, que foi uma guerra mais total e tal. Então, queriam expulsar os portugueses, como aconteceu no Haiti depois. Então, o que é que realmente se queria? Então, vamos mostrar as possibilidades, o que poderia ser mais possível de acordo com as fontes, né? Lembrando que a maior parte das fontes é uma perspectiva europeia. Então, a gente tem que ter esses cuidados, tá bom? Outra questão importante é os índios, né? Então, essa relação de Palmares com os índios, como é que foi? Né? O primeiro relato de escravos fugidos para as serras de Pernambuco é 1580, né? Uma rebelião que teve um engenho em Porto Calvo, né? E em torno de 40 escravizados vão fugir, né, para as serras de Pernambuco. Então, 1580. Então, você tem uma proximidade muito grande com os grupos indígenas ainda nesse período. Só para você ter uma ideia, a mão de obra africana escravizada ela só vai superar a mão de obra indígena nos engenhos a partir de 1620, em termos de números e tal, mas os índios vão ficar muito presentes. Então, 1580, há uma presença muito grande. Então, eles vão para as serras, então vão se deparar com vários grupos. Então, como foi essa relação aí, né, desses escravos fugidos com os índios que ocupavam essas regiões? Ainda é algo a se estudar, né? Houve uma harmonia, houve conflito, né? Houve um hibridismo cultural e social entre eles, então isso é algo que também tem que se analisar e se construir, certo? Então já falei aí que a partir de 1580 é o primeiro registro dessa fuga de escravizados para Palmares, né? Enfim, então a partir de 1602 você tem a primeira expedição. Não, porque em 1580 você tem a fuga, tem para as serras, eles começam a se organizar. Então vão saquear, vão provocar assaltos, né, aos interesses desses colonos portugueses nessa região ao sul de Pernambuco, né? A gente sabe aí que a região de Alagoas, né, hoje, ela foi território da capitania de Pernambuco até 1817. Isso foi uma punição aí pela Revolução de 1817, né? O Dom João vai, né, dar autonomia a Alagoas como punição para Pernambuco, por conta de 1817, movimento pernambucano de 1817. Então, quando a gente fala Penedo, Portugal, era capitania de Pernambuco, e ia do Rio São Francisco até Goiânia. A influência de Pernambuco, a jurisdição, digamos assim, né, nesse período do século XVII. Então, como é que foi isso, né? Então, eles tinham saques, assaltos, né? Começaram a interagir com essa sociedade colonial, com as vilas, praticavam comércio também, alguns grupos de comerciantes, então, enfim, por quê? Eles praticavam agricultura, enfim, então, abasteciam alguns centros, então teve uma relação, uma dinâmica, né, colonial entre essas comunidades, né, de mocambos com as vilas, então isso
de uma forma ou de outra, então isso é bom a gente sempre relatar. E isso atrapalhou o interesse de muita gente. Então, a partir de 1602, se tem a primeira expedição, né? Fracasso. Começa, então, de 1602 até 1671, ou de 1602 até 1671, todas as expedições contra Palmares vão ser fracassadas, vão sofrer derrotas. Né? Só a partir de 71, né, que eu vou explicar, vou chegar lá, o porquê disso, que realmente os colonos portugueses vão ter um pouco mais, né, de vitórias. Não vou dizer vitórias, mas vão começar a preocupar mais esses palmaristas. Tá? Enfim. A pergunta dos índios, né? Seria Palmares uma sociedade multiétnica? É uma pergunta. É algo também a se discutir. Né? Uma outra fonte que eu esqueci de falar sobre Palmares são a arqueologia. Né? Se fez muitas escavações arqueológicas, principalmente na Serra da Barriga, né? Que era o quilombo de Palmares, o quilombo principal. Se viu muitos vestígios indígenas, né? Cristãos, o que mostra, né, uma sociedade, né, que estava muito misturada, seus aspectos culturais. Né? Então, vale também retratar isso. Tá? Então, vamos continuar. Né? No período das guerras, né? Você tem no século XIX aí vários conflitos, movimentos políticos que vão fazer com que o quilombo de Catucá se fortaleça, né? Que é o que o professor Miquiles vai falar daqui a pouco. No caso de Palmares, né, as guerras contra os holandeses talvez tenha sido o principal acontecimento que faz com que o quilombo se fortaleça. Né? Por conta do conflito, vai ter uma fuga imensa de escravizados, né, para as serras, para as matas, e muitos desses vão se agregar. Muitos vão criar comunidades próprias, mas essas comunidades elas vão se agregar em torno de um bem comum, que aí talvez seja a melhor definição do que seria Palmares. É um grupo de mocambos, vários mocambos, né, que estavam interligados, né, para se ajudar mutuamente. Né? E já se colocou isso, né? Tem mapas mostrando vários quilombos, né? Por exemplo, quando começa realmente uma guerra mais aberta, a partir da década de 1670, vai se estipular em torno de 20 mocambos grandes, com a população grande que estava interligada, né? E se colocou o principal desses mocambos, a região de Macaco, que a gente conhece hoje como a Serra da Barriga, que inclusive tem, a partir de 2007, quando foi fundado, um parque memorial Quilombo dos Palmares. Inclusive eu já fui para esse parque umas 10 vezes, né? Levando alunos, estudantes, professores, para dar uma aula sobre Palmares lá nesse parque, né? Na Serra da Barriga. Fica em torno de 230 quilômetros do Recife, né? Numa cidade chamada União dos Palmares, né? No interior de Alagoas, e está lá a Serra da Barriga, né? Enorme, e o parque no topo, lá onde foi realmente o Mocambo do Macaco. Né? Então conseguiram reproduzir, é uma reprodução, uma representação do que seria Palmares, e tem um memorial com vários locais que retratam, resgatam a memória, né, e a importância do que foi Palmares para essa sociedade brasileira. Tá? Vale a pena visitar. Né? Deve estar fechado para visitas por conta desse contexto epidêmico, né, nacional, mas eu recomendo para quem tiver interesse. Né? Depois eu posso até passar o contato de uma professora, colega minha, né, que é da região, mora em União de Palmares, que realmente faz um trabalho muito bacana, que é a professora Tati, né, que é mais chamada como Dandara, professora Dandara. Né? Quem tiver interesse, depois marcar, agendar com ela lá uma visita ao parque, vale muito a pena, tá certo? Eu passo o contato depois. Inclusive, ela tem uma página no Facebook, tá? Visita ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares, se eu não me engano, tá bom? Então você tem essa situação. Então, o período holandês das guerras, né, vai trazer essa fuga, vai potencializar, aumentar muito os números do que viria a ser Palmares. Né? Nesse período holandês, né, quando as expedições, as campanhas militares começam os investimentos dos holandeses nessas campanhas contra o Quilombo, né, se especulou em torno de 11 mil, né, pessoas nesses mocambos, né, que seria o Grande Palmares. Né? Então, enfim. A primeira expedição holandesa aconteceu em 1644, né? E
uma das fontes ainda pouco trabalhadas, né, que é os diários do Capitão Black. Foi o capitão que comandou essas expedições holandesas, sofreram muitas derrotas, várias derrotas, né? Inclusive é no Capitão Black que aparece pela primeira vez uma informação que vale a pena depois, né, se basear nela para construir alguma história, sobre a questão da forma como os palmaristas lutavam, que os holandeses chamavam de Bosneges, né, os negros da mata. Então, os Bosneges, eles lutavam de uma forma diferente, usando as pernas, né, como se estivessem dançando, enfim. Então, seria um vestígio, né, para colocar em que o movimento palmarista, né, a organização militar, se utilizava de técnicas de lutas que são semelhantes ao que viria a ser futuramente a capoeira. Inclusive o próprio termo capoeira significa mata rasteira, onde é um termo indígena, né? Mas foi utilizado pelos portugueses para representar um local de campo aberto onde os escravizados fugidos faziam tocaias. Né, o capitão do mato foi pego na capoeira, né, pelos capoeiras. Né? Então isso aí já é uma coisa mais para o futuro, mas já se começa nos diários do Capitão Plé mostrar isso. Né? Então, sabe que a capoeira é uma influência do batucajé, uma dança típica da região da África Centro-Ocidental, mas é algo específico do Brasil. Né? A luta em si, ou a dança, ou a arte da capoeira específica do Brasil, mas você já vê aí nesse momento um relato que mostra um pouco essa influência já no século XVII, desses aspectos da África Centro-Ocidental nessa luta aí dos quilombolas. Tá? Isso requer mais estudos, é só uma perspectiva, tá bom? Com a expulsão dos holandeses, em 1654, os colonos portugueses, né, vão reconstruir Pernambuco e vão ter uma série de problemas. Principalmente problemas econômicos, né? Reconstruir a capitania, reconstruir a produção açucareira. E a produção açucareira tinha sua base na mão de obra escravizada da África. Então, como é que eu vou investir no tráfico de escravizados se eu tenho um quilombo de Palmares que gerou uma mentalidade de que os escravizados que fugirem têm um lugar seguro para ir? Né? Então, temos que combater os Palmares. Então, por uma questão de economia açucareira ainda, já na segunda metade do século XVII, a perspectiva de combater os palmaristas pelos portugueses é muito forte. Né? E vai retomar as expedições contra os palmaristas aí a partir da expulsão dos holandeses. E vai sofrer uma série de derrotas, né? Como coloquei aqui. Essa situação ela começa a mudar a partir de 1663, porque é o período em que há um tratado de paz, né, oficialmente, realmente, entre Portugal e Holanda, e a guerra acaba. Né? E como os portugueses, nesse tratado de paz, perdem as suas possessões na Ásia, eles vão voltar todos os seus investimentos transatlânticos para o Atlântico Sul, e a relação Brasil e, principalmente, Angola, sobretudo no tráfico de escravizados e outros produtos, mas principalmente o tráfico de escravizados. Então, a partir de 1663, a coroa portuguesa vai investir tudo no Atlântico Sul. Né? Tudo, uma grande parte, né, dos seus investimentos, né, e do seu controle. Então vai tentar se controlar mais essa sociedade colonial do Atlântico Sul, seja em Angola, seja no Brasil. Né? Então isso vai fazer com que se traga mais investimentos para o próprio combate ao quilombo dos Palmares, ao Mocambo de Palmares. Tá, gente? Então tem esse ponto. A partir de 1671, né, tem até um relato muito relevante do governador Fernando de Souza Coutinho, né? Ele escreve ao rei Dom Pedro II, né, o rei de Portugal, o governador aqui de Pernambuco, Fernando de Souza Coutinho, solicitando ajuda, né? Se você for ler a carta dele, é muito, né? Ele tenta convencer de todas as formas que já tentou de tudo, não consegue mais, é um grande problema a ser enfrentado e a coroa portuguesa precisa, né, investir nesse combate aos palmaristas. Né? Então ele meio que dá todos os problemas da capitania de Pernambuco aos palmaristas, nos investimentos, né, para justificar os investimentos necessários a combater os palmaristas. Então isso é um documento muito importante. Um governador que realmente vai ter
essa ajuda da coroa e vai investir muito nessas campanhas militares é o Pedro de Almeida, o governador Pedro de Almeida, né? Então, inclusive uma das maiores fontes, né, de informação dos Palmares são as correspondências do governador Pedro de Almeida de 1675 a 1678. Inclusive ele é o governador que faz o Tratado de Paz com Ganazumba, né? Já perto de sair, tenta mostrar algum serviço à coroa, enfim, então fazer esse Tratado de Paz. Então, de 1675 a 78 vai ter várias campanhas, e talvez a grande mudança é quando o Pedro de Almeida ele coloca o Fernando Carrilho como capitão das tropas a combater os palmaristas. Fernando Carrilho ele era um militar que estava em Angola, né, lutou com as tropas de André Vital de Negreiros combatendo o reino do Congo na Batalha de Ambuíla. Então era um cara que estava tinha muita experiência nessas lutas, nessas guerras, nessas batalhas nos trópicos, né, principalmente na África Centro-Ocidental, e trouxe muito dessas experiências da África, né, da região de Angola, as guerras e as batalhas, né, as campanhas militares nos sertões de Angola para Pernambuco. E ele vai tentar implantar muito do que ele aprendeu aqui, né, e a partir de 1677. Tanto é que é nesse momento que os palmaristas começam a ficar mais preocupados, porque uma das campanhas militares de Fernando Carrilho, ele consegue ferir Ganazumba, inclusive ele consegue capturar membros da família de Ganazumba e trazer como prisioneiros para o Recife, e isso vai fazer com que comece a se pensar em um tratado de paz. Né? Ou seja, o tratado de paz começa a ser visto com bons olhos pelos palmaristas, principalmente pela sua liderança, o Ganazumba, na época. Né? Ganazumba, enfim, a tradição oral coloca a mãe de Ganazumba, Akatune, como uma princesa do reino do Congo, que foi aprisionada, né? Ainda é uma dúvida, até mesmo pelas datas que não batem muito, né? Se colocou que ela tinha sido uma princesa que foi aprisionada na Batalha de Ambuíla. Realmente foi uma batalha que muitos membros da família, da corte congolesa, né, vai ser capturada e trazida para o Brasil, mas a data não bate muito, tá? Então é muito provável que, se isso aconteceu, tenha sido antes, principalmente no período da sucessão do trono, quando o rei Garcia II morre e o Manambulanza morre, né? E o filho dele, o Dom Antônio, ele vai, né, meio que criar uma curta guerra, conflito com o seu irmão para assumir o trono, mata o irmão, enfim. Então, nesse conflito aí de sucessão, que foi ainda antes, alguns anos, uma década antes, se eu não me engano, da Batalha de Ambuíla, que a Batalha de Ambuíla foi em 1665. Então, o período anterior a isso, né, ou o período de Garcia II, que foi em 1641, quando ele assume o trono. Então, nessas sucessões reais, é mais possível que realmente a Akatune poderia ter sido escravizada e trazida para cá. Isso era algo que acontecia, tá? Por brigas políticas, né, um grupo escravizava o outro e mandava, realmente vendia para os portugueses, né, e eles traziam para o Brasil. Isso aconteceu algumas vezes. E a tradição oral coloca como a Akatune, né, a mãe de Gangazuba, como uma dessas personagens, que estava no engenho de Portugal, grávida, foge, né, e acaba indo para o Mocambo do Macaco, na Serra da Barriga. Enfim, tem essa história, mas é tradição oral. Então temos que averiguar, fazer uma conexão com as outras fontes para saber até onde poderia ser possível ou não. Tá? Então o Gangazuba seria fruto dessa liderança, suposta liderança, né? E tanto quanto Zumbi quanto Ganazumba também seria um nome, uma nomenclatura de uma liderança. Né? Então talvez os personagens de Palmares, eles foram muito construídos, né? E realmente cabe ainda uma análise mais aprofundada de quem era quem, né, entre os palmaristas, né? Até mesmo porque a organização social dele, ou a organização familiar, o conceito e os valores são bem diferentes dos conceitos e valores europeus. Então, colocar era mãe, mas o que era ser mãe? O conceito de mãe entre os Ubuntus, né? O conceito de pai entre os Ubuntus, né? Os que falavam Kimbuntu, a região do Ndongo, a região da África Centro-Ocidental, ou os Kimbundos, né? Da região Bakongo, na região do Congo. Então temos que atravessar o Atlântico, analisar
esses contextos, né, esses valores, esses conceitos nessa região da África Ocidental para compreender também como era isso em Palmares, né? Tem essa relação também, tá? Então, esses laços familiares, eles são bem diferentes da perspectiva europeia. Então, o Gana Zumba, né, ele, por conta do Fernando Carrilho, das derrotas, ele vai, né, se acenar favoravelmente para um tratado de paz. Inclusive, um casal de palmaristas vai ser solto, né, e vai levar essa notícia para Gana Zumba, né, a questão do tratado de paz, da possibilidade. Inclusive, um oficial do Texto dos Henriques vai negociar com Ganga Zumba, né, esse tratado de paz também e tal. Os filhos de Ganga Zumba vão para o Recife negociar com o governador. Posteriormente, o próprio Ganga Zumba vai ao Recife. O relato do governador mostra a comoção da sociedade quando viu, né, os palmaristas chegando nos seus cavalos, enfim, tal. Também esses documentos eles relatam isso, bem interessante. E dentro dos tratados de paz era que os palmaristas eles desocupassem a região das serras e fossem para um lugar específico pela coroa portuguesa e se tornariam uma vila, como uma vila portuguesa, uma vila colonial, que tinha que pagar tributos, tinha que se organizar dentro dos padrões, né, colonizadores portugueses, que seria a região de Cucaú, né, enfim. Então, e o próprio Ganga Zumba teve a patente de oficial, né, se tornou capitão do exército português, né, e que eles seriam convertidos ao cristianismo. E a pessoa responsável por essa conversão seria o padre Antônio Vieira. Então, o padre Antônio Vieira se negou, aí não vou, e começou a questionar essa questão do tratado, né, a questão dos palmaristas, enfim. Isso dura em torno de 2 anos, né, aproximadamente. Não dá muito certo, né? Há dissidências. Uma dessas dissidências é comandada por Zumbi e Dandara, né? Aí é algo a se estudar também como é que foi isso, né? Quem era Zumbi, é um nome e tal. O Zumbi, ele significa espectro, né? O fantasma. Então era mais ou menos, né, um título, né, que se dava a uma das lideranças. Seja uma liderança militar, talvez, enfim, ou espiritual. Mas houve um personagem que liderou esses grupos, né? E que na tradição oral se coloca até como Dandara. Então, enquanto Zumbi estava nas dinâmicas, nas campanhas militares, Dandara ela assumia o controle do próprio quilombo, né, na organização do Mocambo, enfim, tal. Então, Dandara é outra personagem aí que foi muito justiçada, que merece um pouco mais de estudo, né, através da tradição oral. Né? Por que não? Claro. Então, a historiografia ela também tem que levar em consideração a pesquisa histórica, a tradição oral, sobretudo quando se fala de África ou cultura afro-brasileira, tá? A perspectiva de armazenamento da história, né, o que a gente coloca como os griotes, né, que eram os personagens que eram responsáveis por armazenar e repassar a história dos seus antepassados. Então, essa questão o conceito de história para os africanos ele é bem diferente dos europeus. Então é algo que a gente tem que levar em consideração também. Então a tradição oral no Brasil hoje ela é muito importante para resgatar essas memórias, certo? Sobretudo sobre esses personagens, como Dandara, por exemplo, né? Então vale a pena. Então há uma dissidência, né? Uma dessas dissidências, a dissidência principal é comandada por Zumbi, Dandara, se estabelece no Macaco, né, na região do Macaco, que seria a Serra da Barriga, né, o mocampo principal desses vários que estavam, né, organizados. E Ganga Zumba acaba assassinado. Ainda é uma discussão de como é que foi essa morte de Ganga Zumba, né, envenenado pelas tropas coloniais, pelos dissidentes, enfim, ainda é uma questão a se construir, tá? E o que se sabe é que Zumbi, né, com Dandara vão organizar uma reconstrução do que seria o Palmares, né, posterior ao Tratado de Paz. Então, as tropas coloniais vão continuar as campanhas, sem sucesso dessa vez, né, o Zumbi militar. O período de Zumbi ele vai ser, de certa forma, naquele contexto bem mais forte em termos de defesa e assaltos do que o Gana Zumba, né? Então, se coloca isso pela perspectiva dos europeus, né? Então, vale a pena retratar. Então, a partir, né, do fim de 1680, início de 1690, vai se especular
trazer pessoas que tenham muita experiência nessas serras, nessas matas, para se envolverem nessa guerra, nessas campanhas contra os palmaristas. Que aí entra os personagens, os paulistas. Tem Domingos Jorge Velho, eram os grupos que estavam lutando na Guerra dos Bárbaros, né? A guerra contra os indígenas, que já é uma outra história também envolvida nesse contexto. Então esses grupos eles vão ser contratados pelo governador de Pernambuco para combater Palmares. Então vai ser montada uma grande estratégia militar, né, principalmente de reposição de tropas, né, e eles vão fazer uma estratégia de cerco. Vão dominando mocambo por mocambo até chegar no mocambo principal, que seria o Macaco, a Serra da Barriga. Né. Então eles vão... Isso aí no período de 3 a 4 anos, de 1691 até 1694, foram as campanhas organizadas pelos paulistas, né, para formar o cerco até chegar em Palmares. Né, e uma reposição grande de tropas, né, enfim, investimentos da coroa, do governador, e principalmente, talvez algo que fez muita diferença nessa guerra, a utilização de canhões. Né. Então, imaginar vocês essas tropas se deslocando entre as serras pernambucanas com artilharia pesada é algo muito complicado. Né? Quem já foi na Serra da Barriga ou ao interior, né, de Alagoas, né, da região sul de Pernambuco, vê o quanto é difícil esses deslocamentos, porque são serras grandes, né, e geograficamente regiões muito complicadas de se deslocar. Então isso aconteceu aí no período de 3 a 4 anos, nessas tropas aí comandada pelos paulistas, né? E em 1694 eles chegam ao quilombo principal e se utilizam de várias estratégias e reposições e vão combater e invadir, tá, o que seria o Macaco, a Serra da Barriga. Aí tem a história da captura de Dandara, que ela se suicida, enfim, então faz parte da tradição oral. A fuga de Zumbi, né, para a região da Serra Dois Irmãos, próximo a Penedo, em Alagoas, né, enfim, então tem todo esse deslocamento, mas a partir de 1694, quando o Palmares, o Macaco, ele realmente é dominado por essas tropas paulistas, é que realmente os quilombos eles vão começar a perder um pouco essa conexão entre eles, né? E aí tem aquela história de que eles capturaram e torturaram um agente palmarista, né, que vai indicar onde Zumbi estava escondido. Em 1695, já no fim de 1695, eles conseguem capturar Zumbi lá na cachoeira, na Serra Dois Irmãos e tal. E Zumbi é degolado, a cabeça dele é levada para o Recife, fica exposta por um tempo e tal. A questão é que Palmares não acaba com Zumbi. Né? Outras lideranças, pelo menos na perspectiva dos portugueses, outras lideranças vão aparecer como personagem principal dessa resistência, né, desses palmaristas. Né? Então a gente tem aí a morte de Zumbi, né, em 1695. Então até 1703 o Camoanga é visto pelas tropas portuguesas como a liderança desses remanescentes palmaristas. Ele morre em 1703 e até 1711 o Mose também é visto como uma grande liderança dessas tropas aí até 1711, tá, com a morte dele. Então o quilombo, essa região ela vai ser ocupada pelas tropas paulistas, né, que vai ser um outro problema que o governador de Pernambuco vai enfrentar. Eram pessoas de difícil trato, vão exigir muitas coisas por conta desse combate dos Palmares. Então eles só vão conseguir que essas tropas saiam dessa região das serras só em 1725. Aí eles vão repartir a região em Seis Marias e fazer com que os colonos portugueses comecem a ocupar essa região, tá? A partir de 1725. Né? Enfim, até 1757, ou seja, veja o período posterior, 1757, ainda tem notícias de remanescentes dos palmaristas, né, nessas serras, né, enfrentando, assaltando, né, enfim, então tem essa questão. Inclusive, muitos desses remanescentes dos palmaristas vão fundar outras comunidades de mocambos em outras regiões, na Paraíba, Alagoas, até no Maranhão há informações da tradição oral, principalmente de remanescentes, né, de comunidades quilombolas que foram oriundos da fuga, né, desses palmaristas das serras pernambucanas. Então tem essa relação. Você tem a ideia, ó, na região, no período do século XVII, início do século XVIII, foram mais de 60 expedições militares para combater Palmares. Então você tem aí mais de 100 anos
de resistência dessa organização, dessa comunidade que vai ser organizada em vários mocambos que vão se ajudar mutuamente nas serras pernambucanas, mais de 100 anos de resistência aos interesses coloniais portugueses. Então isso é uma história de grande relevância, né? Vale muito a pena comentar isso. E como era Palmares, né? O pessoal fala muito como é a organização. Você tem pouca informação sobre isso, então a gente pode trazer possibilidades, fazendo comparação com outros quilombos ou com regiões africanas a qual esses escravizados mais vinham, né? Pernambuco teve mais escravizados vindo na região da África Centro-Ocidental, no caso Angola, Congo, Benguela, enfim. Então, o pouco que se tem de informação, tá aí que eu já falei, a Silvia Lara que está se debruçando a isso, né, a analisar realmente essa organização do que seria Palmares, né, como eles se organizavam. Então, assim, quais as possibilidades? Primeiro, quando a gente refere à questão atuais, né, que se coloca atualmente sobre Palmares, né, eles realmente tinham objetivos de saquear engenhos, né, libertar escravizados das senzalas, mas quando esses grupos chegavam em Palmares, nos seus mocambos, né, eles não é que eles se tornavam escravos, eles ficavam presos a obrigações daquele lugar. Então era como se fossem servos da organização. Então ficavam retidos à agricultura, eles tinham uma organização muito rígida. Então assim, o escravizado que chegava, um fugido que chegava em Palmares, ele ficava com um tipo de obrigação, seja na agricultura, na criação de animais, seja na guerra, então era uma obrigação que ele tinha. Então você é responsável por isso. Então você está preso a essa sua obrigação, porque seria uma forma de contribuir, né, com a sobrevivência do próprio mocambo e com a própria organização desses palmaristas. Né? E isso foi visto por alguns, é uma escravidão, então a possibilidade maior é que ele ficaria realmente preso às suas obrigações do próprio quilombo. Ele tinha a sua liberdade. O próprio conceito de liberdade também é se discutido aí, né? Nesse período. É discutido o conceito de liberdade dentro do próprio sistema colonial português, quanto mais dentro de um mocambo. Né? Então tem essas questões. Algo que também é muito colocado, as mulheres, né? Se tinha poucos escravizadas vindo da África, né? No século XVII o número maior ainda era de homens. Então como é que era essa organização? Então se colocou muito a questão da poliandria, né? Uma mulher, né, com vários companheiros, né, também por uma questão de organização do conceito de família organizado por eles. Isso também era algo que se aplicava na África, a questão de uma sociedade matriarcal. Né? Então, isso também foi reproduzido no Palmares. Né? A possibilidade disso ter acontecido é grande. Né? Sabe-se que eles praticavam uma agricultura mais diversa, feijão, mandioca, criação de animais, vinho de palma, né? E principalmente a farinha, né? Que talvez tenha sido o grande alimento, mas diversos produtos. Né? Compravam armas, eles não tinham só armamento produzido por eles. Então, compravam armas também, o que demonstra essa relação com as vilas, né, e com alguns comerciantes. Né? Então, há uma complexidade ainda, e Palmares ainda tem muito a se discutir, muito a se estudar. Acho que vale muito a pena ainda pesquisadores se debruçarem sobre Palmares. Tá? Eu pretendo fazer isso, né? E convido aí a comunidade de pesquisadores, historiadores pernambucanos a isso. Tem muita coisa ainda a se trabalhar sobre Palmares. Tá bom? A influência de Palmares, bem, não só uma questão de fato histórico, ou seja, não só mostrou para os grupos escravistas daquele momento que havia uma outra possibilidade, havia um outro caminho possível que eles poderiam seguir, né, que seria a fuga e a resistência nesses mocambos, né, a sobrevivência nesses mocambos, como também a mentalidade, essa mentalidade, ela vai se propagar e influenciar não fisicamente a construção de outros quilombos no Brasil, influenciados por refugiados ou fugidos de que viria a ser Palmares, mas a própria mentalidade eu acho que vai se propagar mais do que o próprio esses fugidos criando essas comunidades em outros lugares. Então, se você tem no século XIX o quilombo de Catucá, o Malunguinho, muito forte dentro dos aspectos espirituais ou festivos, né, do movimento, dessa cultura afro-brasileira, Palmares ainda se faz muito presente também. E seus personagens, né, são símbolos do movimento e da resistência. Então, se falar de escravidão hoje, falar de Palmares,
né? Tem a sua história, os seus acontecimentos históricos que ainda está em construção, mas o simbolismo disso é muito importante para mostrar que há sempre outro caminho, há sempre outra possibilidade. Só cabe a nós procurarmos e seguirmos nesse caminho de luta, de resistência por justiça social e equilíbrio social sempre, que se faz muito necessário ainda nos tempos de hoje. Tá bom, gente? Então essa é a minha fala sobre Palmares, né? E essa relação aí com os dias atuais, né? Vamos ficar agora com a palestra do professor Jorge Miquiles, vai falar sobre esse mesmo contexto, essas mesmas questões que eu levantei aqui, só que em um outro contexto, que é o contexto do Pernambuco do século XIX, ou Brasil do século XIX, com relação ao quilombo de Catucá e a figura do personagem também construído do Malunguinho. Tá bom? Vamos lá, Jorge Miquiles, é com você. Olá, bem-vinda, nova turma da especialização em História do Brasil Contemporâneo da Unifip, Paulo Olinda. É um prazer participar com vocês dessa aula inaugural, juntamente ao professor Leandro Nascimento de Souza. E hoje eu venho aqui, a convite do professor Leandro, debater o tema sobre os quilombos em Pernambuco. E evidentemente que a gente vai debater esse tema ligando sempre o passado com o tempo presente, nunca considerando a história um fato cujo fato passado não se reflete nas ações da nossa vida cotidiana, e se refletem bastante mesmo. Então, veja só, o professor Leandro vai falar sobre o Quilombo de Palmares, e eu fiquei de falar sobre o Quilombo de Malunguinho, o qual se situava num local bem perto onde eu moro, já que o Quilombo de Malunguinho, nas primeiras décadas do século XIX, pegando as primeiras notícias do Quilombo de Malunguinho, são já da época do Brasil como Reino Unido a Portugal, em 1817, por aí. Era um quilombo que ficava entre um conjunto de florestas que se situava entre a divisa entre Recife e Olinda até a cidade de Goiânia, já ali juntinho mesmo à fronteira com a Paraíba. E eu sou uma pessoa que moro bem pertinho aqui do bairro de Beberibe, que é provavelmente não, é um bairro onde grande parte desse quilombo esteve situado no século XIX. Muitos historiadores, como Jaime Rodrigues, no livro O Infame Comércio, eles chamam a atenção para o fato de que as leis antitráfico internacional de escravos que foram aprovadas sob pressão da Inglaterra, desde os acordos entre Inglaterra e Portugal, já ali previstos, já depois da escolta inglesa para a fuga da família real ao Brasil, havia realmente, como é do nosso conhecimento, uma pressão muito grande da Inglaterra para que o tráfico internacional de escravos da África para o Brasil e outras colônias cessasse. Jaime Rodrigues, no livro O Infame Comércio, cuja orelha do livro é escrita pelo professor Marcos Carvalho, da Universidade Federal de Pernambuco, Jaime Rodrigues ele nos mostra que nas primeiras décadas, na primeira metade do século XIX no Brasil, houve uma entrada sem precedentes de escravos vindos do continente africano para o Brasil. Fosse o Brasil ainda colônia, o Brasil Reino Unido ou o Brasil já independente de Portugal. Então, ele mostra no livro Infame Comércio, lançado pela editora da Unicamp, que muitos senhores de engenhos levaram, e também cafeicultores, levaram a sério sim a possibilidade daquele tráfico internacional de escravos de fato chegar ao fim. Daí essa entrada nas primeiras décadas do século XIX no Brasil de uma quantidade de escravos como o Brasil ainda não tinha visto nos séculos anteriores. Lógico, entraram muitos escravos no Brasil nos séculos XVI, XVII, XVIII,
mas não como nas primeiras décadas, na primeira metade do século XIX. Então esses escravos, esses senhores de engenhos, os cafeicultores, os grandes proprietários principalmente, eles tinham sim, sentiam sim essa ameaça de que a pressão inglesa para o fim do tráfico negreiro entre a África e o Brasil, o chamado tráfico internacional de escravos, que era uma possibilidade real, que essa ameaça era uma possibilidade de fato real. Nós tivemos, né, em 1831 a chamada Lei para Inglês Ver, proibindo o tráfico, e mesmo com a aprovação dessa lei, uma quantidade imensa de escravos entraram no Brasil, no Brasil já independente, né, de Portugal, e houve realmente um enfraquecimento muito grande a partir da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Depois da lei de 1850, houve navios negreiros que desembarcaram no Brasil, sim, durante um bom tempo ainda, mas não mais com aquela frequência anterior a qual se estava acostumado. Então, veja só, o quilombo, ou melhor, até usando a expressão, os quilombos. Por exemplo, quando a gente fala o quilombo de Palmares, que é o mais conhecido de todos, e que o professor Leandro vai falar para vocês, aqui em um debate muito bom, muito rico, quando a gente fala o quilombo dos Palmares, seria até mais correto falar os quilombos de Palmares. A mesma coisa, muito provavelmente, pode ser aplicada ao quilombo de Malunguinho. Em vez de o Catucá, né? O quilombo de Malunguinho, nas florestas do Catucá. Em vez de o quilombo de Malunguinho, os quilombos de Malunguinho, pois eram vários grupos que se situavam dentro dessa extensa floresta que ligava o Recife, a fronteira ali entre o Recife e Olinda, passando por algumas cidades, sempre em direção à Mata Norte seca, até chegar a Goiânia, que na época, nas primeiras décadas, na primeira metade talvez, durante toda a primeira metade, até mais do século XIX, Goiânia foi a segunda vila mais importante, em população, inclusive, perdendo só para a cidade do Recife. Então, esse quilombo de Malunguinho, o quilombo do Catucá, tá certo? Ele era um quilombo que estava muito próximo de diversos engenhos, alguns dos maiores engenhos, inclusive, que existiam aqui em Pernambuco, como explica o professor Marcos Carvalho, tanto no livro Liberdade, Rotinas e Rupturas da Escravidão na cidade do Recife, entre 1822 e 1850, quanto no capítulo que ele escreveu para o livro Liberdade por um Fio, sobre a história dos quilombos no Brasil, livro organizado por João José Reis e Flávio dos Santos Gomes, dos grandes estudiosos dos quilombos no Brasil. João José Reis até mais no lado das revoltas escravas e Flávio dos Santos Gomes no lado dos quilombos mesmo. Então, veja só, esse quilombo do Catucá, esse quilombo de Malunguinho, ele fazia parte de uma série de quilombos que existiam próximos ao Recife, próximo a uma série de cidades, Olinda, a Goiânia mesmo, como foi dito. João José Reis ele fala que muitas vezes, quando nós estudamos os quilombos, nós fugimos de modelos consagrados pela historiografia acerca dos quilombos. Não é? A gente tem umas visões assim como que estáticas, principalmente nos livros didáticos, uma visão oficial, digamos. Por exemplo, existiram centenas e centenas de quilombos no Brasil, mas basicamente os livros didáticos se referem especificamente só ao quilombo dos Palmares, que na época ficava em Pernambuco. A comarca de Alagoas só vai ser desmembrada de Pernambuco como punição pela Revolução Pernambucana de 1817, como é bem sabido. Então, o que se pode dizer? Dentre as muitas coisas as quais podemos analisar sobre o quilombo de Malunguinho, nas matas do Catucá. Esse quilombo começa a ter notícia a respeito dele ao final da década de 10 do século XIX,
1817, 1818, surgem as primeiras notícias no aparelho policial, no aparelho repressivo pernambucano. Muitas vezes nós temos a ideia de que os quilombos eram sociedades totalmente afastadas das cidades, das vilas, dos senhores de engenhos, e não era bem assim que funcionava. Os quilombos, eles estavam bem mais integrados à vida da sociedade do que normalmente o senso comum costuma acreditar. João José Reis mesmo, no capítulo que ele escreve para o livro que ele organizou, que eu citei aqui para vocês, Liberdade por um Fio, História dos Quilombos no Brasil, João José Reis, ele estuda o quilombo do Oitizeiro na Bahia. E ele mostra uma coisa muito interessante, porque era ao mesmo tempo uma propriedade legal, esse quilombo do Oitizeiro, que ficou sendo conhecido como quilombo do Oitizeiro, era ao mesmo tempo uma propriedade legal de dois irmãos, e dentro dessa propriedade dos irmãos, onde havia os seus escravos e trabalhadores forros também, trabalhadores libertos, né, ex-escravos libertos trabalhando, essa propriedade era ao mesmo tempo uma propriedade legal e também um quilombo, no caso o próprio quilombo do Oitizeiro. Uma vez que os irmãos que estavam à frente dessa propriedade, eles acoitavam escravos fugidos e faziam com que, através de um acordo, com que esses escravos fugidos trabalhassem em suas propriedades, tá certo? Nisso que vai ficar conhecido pela repressão policial como o quilombo do Oitizeiro, trabalhassem em sua propriedade em troca de refúgio, de proteção, de moradia, de pagamento, em troca de trabalho. Então, o quilombo do Oitizeiro mesmo, como João José Reis fala, ele é um quilombo que desafia os padrões que a gente comumente entende, tradicionais historiográficos sobre o quilombo. Era um quilombo liderado por pessoas livres, no caso dois irmãos, e que eram coiteiros de escravos fugidos. E na sua propriedade, então, esses escravos fugidos, eles viviam como se vivia num quilombo. Em troca dessa proteção, em troca desse refúgio de alimento, de trabalho, de pagamento, eles trabalhavam na propriedade dessa família, estudada em Ilhéus. Na época pertencia a Ilhéus, ali nas primeiras décadas do século XIX, em Salvador, na Bahia. Então, veja só, João José Reis já traz aí uma imagem de um quilombo diferente daquela imagem a qual nós estamos acostumados a tratar. Um quilombo dirigido por pessoas livres, um quilombo que tinha escravos dessas pessoas livres e também um quilombo que acoitava escravos fugidos. E os moradores da região, na devassa, quando a força repressiva, a força policial do Estado, faz a devassa para destruir o quilombo do Oitizeiro, lembrando, esse quilombo era tanto uma propriedade legal de uma família, provavelmente considerada branca, livre, em Salvador, quanto se utilizava de escravos fugidos que nele viviam como se vivessem em quilombos. Veja como era complexa. Mas as sociedades, elas são mesmo complexas. Então, minha gente, os moradores vizinhos a essa propriedade dos irmãos Rocha, onde funcionava o quilombo do Oitizeiro na Bahia, diziam que lá nunca se poderia produzir a quantidade de mandioca que se produzia nesses quilombos sem a utilização do trabalho de escravos fugidos, porque só os escravos da propriedade dos irmãos Rocha não seriam capazes de produzir aquela quantidade de mandioca. E a farinha era considerada o pão da terra, né? No período colonial principalmente, mas também durante muito tempo no período imperial, a farinha era o alimento principal, principalmente para as camadas mais pobres, como Kalina Vanderlei vai analisar no livro O Miserável Soldo, que ela faz um estudo excelente dentro das forças policiais, né? Ela estuda o aparato policial no Pernambuco colonial, mas ela, dentro desse aparato, ela mostra como a alimentação das tropas através da produção de mandioca, ela era importantíssima, porque a farinha era o pão da terra mesmo, era o alimento das pessoas pobres, assim como o bacalhau também era um alimento considerado de pessoas pobres.
Então o quilombo do Oitizeiro, ele quebra essa imagem, né, estática, assim digamos, tradicional, e o quilombo de Malunguinho, no Catucá, tá certo? Nas florestas do Catucá, Recife, Olinda, chegando até Goiânia, fronteira com a Paraíba, também se produzia ali mandioca. Em Palmares, que o professor Leandro vai falar com vocês, não se sabe que Zumbi mesmo era uma espécie de título militar, uma espécie de comandante militar, um posto militar. Então a gente geralmente pensa em Zumbi como uma pessoa única, quando na verdade podem ter existido diversos zumbis, porque o zumbi é uma palavra africana que designa justamente um comandante militar. No caso de Malunguinho, Marcos Carvalho explica que é a mesma coisa. Malungo é uma palavra de origem banto, das línguas bantas. E já no final do século XIX, um dicionário português já colocava que os pretos, tá certo, os escravos, que vinham nos mesmos navios negreiros, isso já no final do século XVIII. Já no final do século XVIII havia um dicionário em Portugal que afirmava isso. Os pretos, os escravos, pretos aí como sinônimos de escravos, que haviam chegado ao Brasil dentro do mesmo navio negreiro, se tratavam por malungos. E Marcos Carvalho diz o seguinte: malungo é uma palavra africana, malunguinho já é uma palavra abrasileirada. Já aqui, citando Sérgio Buarque de Holanda, esse final em inho é uma utilização típica das populações rurais brasileiras. Então, malungo é africano, malunguinho já é o africano abrasileirado, já é criolizado. Vocês sabem que os crioulos eram os escravos que nasciam dentro das possessões portuguesas, e Brasil, depois de independente de Portugal, os escravos que nasciam aqui e não na África. Então Marcos Carvalho ele mostra isso, que Malunguinho, o quilombo do Catucá, ele pode até ter nascido com a intenção de reproduzir costumes africanos, ressignificados, evidentemente. A gente não, hoje os estudos históricos, estudos culturais, estudos sociológicos, estudos da antropologia mostram que você não consegue transplantar tal como é uma cultura de um local para outro. Logicamente que, como dizia Gilberto Freire, como diz o Dr. Alberto da Costa e Silva, os africanos que vinham para cá, eles não vinham só com sua força de trabalho, eles vinham com toda a sua cultura, com toda a sua produção, com toda a sua carga cultural, religiosa, suas visões de vida, de morte, de cultura, de relacionamento, de família, tudo isso. Então Marcos Carvalho ele fala, quando estuda o quilombo de Malunguinho, ele diz: se o quilombo surgiu como uma tentativa de recriação das tradições africanas, com o tempo esse quilombo, até pela forma de se falar Malunguinho, ele foi se abrasileirando, quer dizer, ele foi misturando, como é comum, a tradições africanas com tradições recriadas aqui já no Brasil, numa nova realidade social. Então Marcos Carvalho ele fala: pode ser que Malunguinho não tenha sido uma única pessoa. Os documentos vão sempre se referir a Malunguinho, mas é muito provável que tenha existido mais de um. Então Malunguinho aí seria muito como Zumbi no quilombo dos Palmares. Geralmente a gente pensa sempre em uma pessoa, né? Zumbi como se ele fosse uma pessoa apenas, quando pode ter sido uma série de pessoas que ocuparam esse cargo, como é o caso de Malunguinho no Catucá. Então veja só, uma coisa era a repressão aos quilombos numa época, como foi durante todo o período colonial, de grande entrada de escravos no Brasil vindo da África para cá. Muitos estudos têm apontado o seguinte, que o Brasil ele não conseguiu criar uma reprodução natural da escravaria, como foi o caso dos Estados Unidos. Em 1808, os Estados Unidos eles proibiram o tráfico internacional de escravos.
porque o número de escravos nascidos nos Estados Unidos era mais do que suficiente para sempre repor a mão de obra nas fazendas, especialmente nas fazendas sulistas. O Brasil não conseguiu, apontam os estudos, pelo menos em sua essência, quer dizer, em sua quase totalidade, não conseguiu criar um crescimento natural da escravaria. Para repor a mão de obra escrava nas fazendas, nos engenhos de açúcar, nos cafezais, na mineração, o Brasil sempre precisou recorrer ao tráfico internacional de escravos. O quilombo de Malunguinho, o quilombo de Catucá, ele já vai se situar num momento da nossa história em que esse tráfico internacional de escravos ele está muito ameaçado aqui no Brasil. Então, uma coisa, por exemplo, era Palmares, no momento em que esse tráfico estava longe de ser ameaçado, esse tráfico da África para o Brasil, nos navios negreiros, nos tumbeiros. Outra coisa era um quilombo como o de Malunguinho, nas florestas do Catucá, dentro de um contexto histórico no qual realmente a proibição do tráfico internacional de escravos era uma realidade. E, como eu falei para vocês, uma realidade que muitos senhores de engenhos levavam a sério, que mais cedo ou mais tarde poderia sim acontecer. Então, a repressão aos quilombos, num contexto desse, de ameaça ao fim do tráfico internacional de escravos, ela tende a ser ainda mais intensa do que já era numa época em que o tráfico de escravos estava longe de ser ameaçado e sempre foi combatido de forma rigorosa. E num contexto desse, ainda mais rigoroso. Marcos Carvalho ele fala em suas análises, ele diz o seguinte: há uma relação entre o crescimento de um quilombo e o momento político que se vive. Pernambuco passou por diversas agitações. 1817, 1824, com a Confederação do Equador, 1821, com a Convenção de Beberibe. Beberibe, que é um bairro no qual uma grande parte do quilombo de Malunguinho estava situado. Então, quando as elites brigavam entre si, a repressão policial sobre os quilombos tendia a diminuir. Então, nos momentos de briga das elites, tá certo? O quilombo de Malunguinho ele se fortalecia, já que a repressão policial ela estava a serviço da luta intra-elite, da luta entre as elites. Então, 1817, a Revolução Pernambucana, 1821, a Convenção de Beberibe, que expulsou o último governador vindo de Portugal para cá, Luís do Rego Barreto, 1824, a Confederação do Equador, são momentos realmente, fora as próprias lutas pela independência do Brasil. Já se sabe que é um mito essa história de que a independência no Brasil foi pacífica. Não foi, houve sim muitas lutas. Então, nesse momento de lutas, a escravaria percebia, como João José Reis e Eduardo Silva falam no livro Negociação e Conflito, a escravaria percebia que os brancos estavam brigando. E nessa briga de brancos, os quilombos, a população negra se fortalecia, porque essa vigilância afrouxava mais para cima dela. João José Reis chega a falar, inclusive, num partido negro na Bahia, nas lutas de independência que ocorreram na Bahia. Então, Marcos Carvalho fala o seguinte, que acabada a Confederação do Equador, Lima e Silva, tá certo, pai do futuro Duque de Caxias, combateu o quilombo de Malunguinho com as mesmas tropas utilizadas para combater a Confederação do Equador. Malunguinho teve a sua cabeça colocada a prêmio por 100 mil contos de réis e foi, segundo Marcos Carvalho, a maior premiação individual pela cabeça de alguém, até a revolta da Cabanada, 1832 a 1835. Então, uma vez terminada a Confederação do Equador, a repressão pôde se voltar aos quilombos. Os quilombolas, eles negociavam com as vilas, cidades e engenhos próximos, como era comum em muitos engenhos. Um pensador positivista do século XIX no Brasil, chamado Francisco Antônio Júnior,
Ele escreveu um livro chamado A Escravatura no Brasil, acredito que na década de 1860, 1870, no qual ele dizia o seguinte, que havia quilombos no Maranhão que produziam algodão e vendiam esse algodão para os engenhos, para senhores e para fazendas que trabalhavam com a produção de algodão. E que senhores dessas fazendas, dessas grandes propriedades, compravam ou trocavam o algodão produzido em engenhos maranhenses, em quilombos maranhenses, no século XIX, e que se utilizavam do trabalho de quilombolas nos seus engenhos. Esse escritor, Francisco Antônio Brandão Júnior, nesse livro, A Escravatura no Brasil, repito, escrito ali, considerado pelos estudiosos como o primeiro livro positivista lançado no Brasil, ele fala isso, que isso era muito comum. Inclusive, os senhores, os grandes senhores da produção algodoeira, se utilizarem nos seus próprios engenhos de trabalhadores quilombolas. Então, Marcos Carvalho ele mostra que muita mandioca que era produzida ali dentro do quilombo do Catucá era negociada nas vilas, negociada nas cidades, nos engenhos. No quilombo do Oitizeiro, na Bahia mesmo, João José Reis ele fala que a mandioca ali produzida era vendida para engenhos e muitas vezes essa mandioca produzida nos engenhos, comprada do quilombo do Oitizeiro, era vendida para alimentar os navios negreiros. Veja só, você tinha farinha, você tinha mandioca produzida nos engenhos que no comércio, na transação comercial normal, acabava sendo consumida nos próprios navios negreiros, nos próprios tumbeiros. Então Marcos Carvalho ele fala isso. Ele fala, nos momentos em que as elites brigavam, os engenhos cresciam. Nos momentos em que as elites, essas revoltas intra-elite acabavam, ou davam um tempo, então a repressão aos quilombos, no caso aí específico, o quilombo de Malunguinho, essa repressão recrudescia. Quer dizer, ela voltava com toda a força. A cabanada, ali entre 1832 e 1835, salvo engano, vai ser na Mata Sul do estado de Pernambuco. O quilombo de Malunguinho era na Mata Norte Seca. Então, quando há a revolta da cabanada, tá certo? Um efetivo policial, um efetivo de segurança muito grande do estado de Pernambuco vai ser deslocado para a Mata Sul, o que vai aliviar a vida dos quilombolas do quilombo do Catucá, dos seguidores dos malunguinhos. Marcos Carvalho até fala que a sorte de Catucá foi selada com o fim da cabanada, em 1835, porque aí, mais uma vez, assim como aconteceu no fim da Confederação do Equador, mais uma vez as forças policiais de Pernambuco e do Império vão ser direcionadas para o combate aos engenhos, aos quilombos, desculpe. Então, Marcos Carvalho ele coloca o fim da cabanada na Mata Sul, em Pernambuco, em 1835, como um fato determinante para a destruição do quilombo como tal. Ele diz sempre, nas matas, nas florestas, entre Recife, Olinda e Goiânia, sempre se esconderam pessoas. Escravos fugidos, fugitivos da lei, fugitivos brancos, índios. Marcos Carvalho, inclusive, ele cita uma coisa que João José Reis também cita no livro, na pesquisa que ele faz sobre o quilombo do Oitizeiro, que muitos índios eram utilizados como força militar, como força policial para combater os quilombos. Da mesma forma como aconteceu no quilombo de Palmares. Então, muitos escravos fugidos faziam parte da força policial que ia reprimir os quilombos, muitos índios. No caso do quilombo do Oitizeiro, do quilombo de Malunguinho, do Catucá, os índios utilizados foram os índios de Barreiros. No caso do quilombo do Oitizeiro, na Bahia, os índios utilizados foram os índios cariris, ou como se diz atualmente, cariri, mas que isso era muito, muito comum, a utilização de escravos e de indígenas nas tropas oficiais que iam combater os quilombos.
Malunguinho, ele vira uma entidade no culto da Jurema Sagrada. Um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, autor de Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, Mário de Andrade, na década de 1920, na passagem da década de 1920 para 1930, ele, preocupado com o que ele acreditou ser o desaparecimento das manifestações das culturas populares do Nordeste, que ele via muito ameaçada pela modernidade, pelo cinema, pelo rádio, Mário de Andrade enviou ao Nordeste uma equipe de pesquisadores para produzir um material que registrasse, que filmasse e gravasse os áudios de manifestações culturais da nossa região. E deu-se o nome de Missão de Pesquisas Folclóricas. Numa dessas imagens gravadas por esse documentário, por essa Missão de Pesquisas Folclóricas, registra-se um pai de santo na Paraíba, tá certo? E informa-se que esse pai de santo, ele é oriundo da cidade de Goiânia, aqui em Pernambuco, que é uma cidade onde certamente se refugiaram muitos malunguinhos depois da repressão que se seguiu ao fim da cabanada, em 1835. Então, e o professor Marcos Carvalho, se eu não me engano, no livro Liberdade, Rotinas e Rupturas do Escravismo na Cidade do Recife, ele fala que muitos dos habitantes, né, do quilombo do Catucá, muitos malunguinhos, se refugiaram na cidade de Goiânia. Então, vê-se nesse documentário de Mário de Andrade o pai de santo, né, da cidade de Goiânia, mas na Paraíba, e comandando um culto religioso no qual ele fala: minha Santa Teresa, me abra os caminhos. Minha Santa Teresa, me abra os caminhos. Eu venho da Jurema, eu sou mestre malunguinho. Como a gente estava comentando, né? Malunguinho, ele é cultuado, né, na Jurema Sagrada, como entidade da Jurema Sagrada. E isso, de acordo com o professor Marcos Carvalho, é uma das maiores homenagens. Ser cultuado como uma divindade num culto religioso é uma das maiores homenagens que se pode prestar a uma liderança. Então, são várias as lições que o Quilombo do Catucá ele deixa para nós hoje. O Quilombo estava situado onde hoje existem uma série de bairros, entre Recife e Olinda, até chegar à cidade de Goiânia. Bairros populares, com moradias evidentemente populares, muitas vezes moradias irregulares. A paisagem, em grande parte, está muito mudada. João José Reis, no capítulo que ele escreveu sobre o Quilombo do Oitizeiro, João José Reis ele falava que havia uma ecologia propícia ao surgimento dos quilombos, à formação dos quilombos, como era o caso do Quilombo do Oitizeiro. No caso do Quilombo do Catucá, também havia essa ecologia, né? Como fala o professor João José Reis, favorável à formação do quilombo. E é por isso que as autoridades governamentais, as autoridades repressivas, policiais, vão se preocupar, principalmente ali a partir da virada do século, da década de 1820 para a década de 1830, vão se preocupar em abrir, destruir, derrubar muitas árvores daquelas florestas que serviam de abrigo para os habitantes da população, dos habitantes do Quilombo do Catucá. Servia de abrigo, de refúgio para os malunguinhos. E isso vai levar à criação da chamada Colônia Amélia, que era uma colônia formada com incentivo do Estado, que era formada por imigrantes de origem alemã e que durante um bom tempo esteve presente aqui no Recife. Então, a fundação, a criação da Colônia Amélia, ela teve como objetivo fundamental, tá certo, a criar essa colônia nas matas do Catucá,
derrubar as florestas, criar casas, para que, havendo menos florestas, tá certo, os escravos tivessem menos lugares para se refugiar. Havia um ditado que eu acho que vinha da colônia ainda. Alguns autores citam como Deus é grande, mas a mata é maior. Outros autores citam como o governo é grande, mas a mata é maior. Então a mata era o local de esconderijo. E a criação da colônia Amélia, com esses colonos de origem alemã, na virada da década de 1820 para a década de 1830 em Pernambuco, a colônia Amélia, que até hoje é muito pouco falada, muito pouco estudada, Marcos Carvalho é um dos autores que falam da colônia Amélia, ela teve esse objetivo: abrir as florestas, derrubar as árvores, urbanizar ali, criar uma vila, criar uma cidade, uma área de colonização. Quanto menos florestas ali, menos essa ecologia voltada para a formação dos quilombos, que ajudava na formação dos quilombos. E aquela região ali, do Catucá, curiosamente, ela que servia aos quilombolas e aos fugitivos da lei, ela vai ser usada também pelas pessoas perseguidas politicamente. Muitas pessoas perseguidas depois que foi derrotada a Confederação do Equador pelo governo imperial de Dom Pedro I, se esconderam nas matas do Catucá. Aliás, para ser mais específico, na época da Revolução Praieira. Líderes da Revolução Praieira, em 1848, após a repressão à Revolução Praieira, se esconderam ali nas matas, onde, em 1848, existia o quilombo do Catucá. Sem falar que muitos dos confederados, muitos dos adeptos, muitos dos rebeldes da Confederação do Equador foram se esconder, fugiram para a Goiânia. E esse conjunto de matas que serve, ao qual dava vida ao quilombo do Catucá, também, como a gente está vendo aqui, está debatendo, chegava à cidade de Goiânia. Então, muitos rebeldes da época da Confederação do Equador, eles se esconderam em Goiânia, que também fazia parte dessa área que cobria, de florestas que dava proteção ao quilombo do Catucá. Isso é interessante também observar que, como a gente falou no início, logo no início do vídeo, os senhores de engenho, os grandes senhores, os grandes proprietários, fosse de algodão, da produção de algodão, da produção de açúcar, eles sabiam realmente que mais cedo ou mais tarde viria essa proibição do tráfico internacional de escravos. Então, a formação de quilombos, realmente, num contexto assim, ela se tornava muito mais grave. Logicamente, né? Esses quilombos, num contexto de escassez mais para frente de mão de obra, já se planejando ali para algumas décadas, levava a uma repressão ainda maior desses quilombos. Tanto que há um estudo muito interessante, também do professor Marcos Carvalho, falando sobre o roubo de escravos realizado por grandes famílias pernambucanas. Muitas delas famílias da açucarocracia, que é um termo cunhado por Evaldo Cabral de Melo para se referir às famílias mais importantes de Pernambuco, que haviam enriquecido em grande parte com a produção de açúcar, com os engenhos de açúcar. Então, ali nas décadas de 1830 a 1840, vai se chegar aos jornais pernambucanos, tá certo? A diversas matérias, diversos artigos escritos ora por pessoas ligadas ao Partido Conservador, ora por pessoas ligadas ao Partido Liberal, acusando diversas famílias de serem famílias que roubavam escravos das cidades, tá certo? Ou que roubavam escravos de outros engenhos, o que seria duplamente melhor quando se roubava escravo de outros engenhos, porque fortalecia o seu engenho e enfraquecia o engenho do seu adversário, da família adversária. E então, famílias importantíssimas, como a família Rego Barros, o irmão do barão, depois Conde da Boa Vista,
o irmão dele foi acusado de ser um ladrão de escravos, um grande senhor acusado de ser ladrão de escravos. A família Vanderlei, a família Paz Barreto, enfim, a família Cavalcanti com I, a junção de famílias, né, a família Rego Barros Cavalcante. Então, é muito interessante se ver na imprensa pernambucana, nas décadas de 1830 e 1840, grandes famílias daqui, grandes nomes mesmo, ligados às principais famílias das nossas elites, ligadas à condição de famílias que roubavam escravos, diante dessa ameaça crescente de escassez da mão de obra escrava. Como a gente havia falado, a lei de 1831 foi considerada uma lei para inglês ver, mas na verdade hoje até se tem uma outra interpretação dessa famosa lei para inglês ver. Porque depois da aprovação dessa lei, a quantidade de escravos que entraram no Brasil em 1831 foi muito grande. Quer dizer, se sabia que mais cedo ou mais tarde, de fato, essa proibição ela seria para valer. E a lei antitráfico, a primeira é de 1831, e o quilombo do Catucá continuava existindo em 1831. E até no início da década de 1830 se fortaleceu, porque houve a revolta da Cabanada, tá certo, na Mata Sul de Pernambuco, que direcionou para a Mata Sul de Pernambuco as forças repressivas, as forças policiais da província de Pernambuco. E lembrando, toda vez que as elites brigavam, os quilombos eles aumentavam, eles se fortaleciam. Até porque era senso comum também, entre os donos do poder, entre os grandes proprietários, entre os chefes de polícia, que quando um quilombo era dado como destruído, na verdade ele renasceria em algum lugar, porque os escravos quilombolas, os quilombolas, eles que conseguissem fugir à repressão, conseguissem fugir à prisão, à tortura e à morte, eles recriariam um novo quilombo em algum lugar. Então, o quilombo do Catucá, na década de 1830, ele já pegava de fato a primeira lei antitráfico. Com o fim da Cabanada, em 1835, as forças policiais repressoras do estado da província de Pernambuco, que estavam concentradas na Mata Sul de Pernambuco, puderam novamente ser colocadas à disposição dos senhores de engenho. Porque quando as elites brigavam, o aparelho militar do Estado, o aparelho policial do Estado, não podia dar todo o socorro que os senhores de engenhos pediam para combater. Então, basicamente, na ausência da força policial do Estado, os senhores de engenho acabavam usando uma força policial própria para combater os quilombos, que não era a mesma coisa. O professor Marcos Carvalho ele vai colocar isso, que o fim da Cabanada, em setembro de 1835, vai selar a sorte do quilombo do Catucá, que o quilombo propriamente dito, ele desaparece depois que a Cabanada termina e as forças policiais, então, repressoras do Estado, elas podem se deslocar novamente da Mata Sul para a Mata Norte seca e combater o quilombo do Catucá. Essa é uma fase também, já no período, no período da família real, aqui no Brasil, muitos pensadores já colocavam o negro como um ser inferior, que mais tarde, no final do século XIX, vai desaguar naquilo que nós conhecemos como eugenia ou darwinismo social, aquelas teorias científicas raciais que se apresentavam como teorias científicas, que garantiam a superioridade da pessoa branca sobre a pessoa negra, enfim, tudo isso. Então, nas diligências, tá certo, que eram movidas contra os quilombos, também havia já essa ideia do negro como um ser bárbaro, do negro como um animal, do negro como uma pessoa que era realmente inferior mesmo, por ser negro a pessoa branca. A Constituição de 1824, no Brasil, é a Constituição que mais durou. Vocês sabem que
a Constituinte, a Assembleia Constituinte foi fechada por Dom Pedro I em 1823 e Dom Pedro I ele outorgou a Constituição de 1824, quer dizer, ele impôs a Constituição de 1824. E nessa Constituição não há duas palavras, nem a palavra escravo, nem a palavra escravidão, porque achava-se que colocar a palavra escravo ou a palavra escravidão na Constituição Imperial de 1824 iria manchar na letra, iria manchar em suas palavras uma Constituição que se pretendia liberal. Então, quem lê a primeira Constituição brasileira de 1824 não vai achar nem a palavra escravo, nem a palavra escravidão. O Rui Barbosa, depois, no final do século XIX, vai se orgulhar muito disso, vai dizer a nossa Constituição não está manchada com essas duas palavras. No entanto, a escravidão ela era a mão de obra principal. Já era no Brasil colônia durante mais de 3 séculos, continuaria sendo no Brasil imperial. Joaquim Nabuco, no final do livro O Abolicionismo, ele diz o seguinte: é preciso anistiar a escravidão, é preciso esquecer a escravidão. Ele usa essas palavras no livro O Abolicionismo. Ele diz, inclusive, que a raça preta, né, como ele usa no livro, os escravos, tinha todos os motivos do mundo para se revoltar. No entanto, ela abdicou do direito de se revoltar e se voltou para a generosidade da população branca. Então, essas palavras de Nabuco, de anistiar a escravidão, de esquecer a escravidão, de que a população escrava ela havia aberto a mão do seu direito de protestar, de reivindicar sua liberdade e colocado esse direito nas mãos de um grupo abolicionista. Evidentemente, Nabuco se referia a um grupo abolicionista formado por pessoas brancas, criou raízes na história brasileira e levou durante muito tempo ao esquecimento de fatos importantes, como é a história do quilombo dos catucais, do Catucá, a história do quilombo de Malunguinho, a história dos malunguinhos. Interessante que o movimento Mangue Beat, liderado por Chico Sainz, há uma música em que Chico Sainz ele fala isso, né, de malungo para malungo, o que é um resgate dessa língua banto, o que é um resgate dessa cultura, dessa memória. Então, muitos alunos no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio, não conhecem o quilombo do Catucá, não conhecem a figura de Malunguinho, fosse Malunguinho uma pessoa mesmo, ou fosse um título que se dava e que, na verdade, diversas pessoas tivessem ocupado, assim, fossem esse Malunguinho. O professor Luiz Felipe de Alencastro, outro dia, num documentário que está na Netflix, Guerras do Brasil, o 2º episódio sobre Palmares, ele fala que uma série de coisas deveria ser ensinada no ensino médio, né, e que não é. Então, no livro, no capítulo que escreve sobre Catucá, no livro Liberdade por um Fio, História dos Quilombos no Brasil, o professor Marcos Carvalho ele diz isso, que a área onde ficava o quilombo do Catucá é uma área onde hoje, bem mais urbanizada, com a geografia muito mudada, é uma área onde existem muitos bairros populares, muitos deles com condições precárias de vida, como eram as condições na época dos quilombolas. Inclusive com muita gente que enrolada, fugindo das desigualdades. Então, se as pessoas desses bairros, não só do Catucá, de outros quilombos também, das áreas em que ficavam outros quilombos, se as pessoas desses bairros soubessem, né, tivessem a noção de que o bairro onde ela mora, no passado, e num passado historicamente não tão distante assim, foi uma área de resistência escrava, foi uma área de luta escrava, talvez, e hoje sabendo que o conselho de moradores, de organização de moradores é tão forte nos bairros, nas periferias, o sentido da luta delas atualmente ganhasse, como ganhará, uma força ainda maior. Você sabendo a história do local onde você mora, isso aí daria uma visibilidade ainda maior
a luta contra as desigualdades nos dias atuais. Como falei, eu sou vizinho do bairro de Bibiribe, moro aqui próximo à Avenida Bibiribe e sou vizinho do bairro aonde grande parte do Catucá, do Quilombo, se situava. O que para mim, como morador, já dá uma outra visão daqui. Conhecer as ruas, conhecer os lugares por onde a gente passa. Como eu estava comentando com amigos outro dia nas redes sociais, quantos recifes existiram no Recife, nas ruas que a gente passa todo santo dia. Isso é uma ligação com o passado, com a nossa história, com as nossas raízes. Então a gente vive um momento em que o presidente da Fundação Palmares, ele chama Zumbi dos Palmares de um filho da puta que escravizava pretos, essa expressão que ele usa, chama o movimento negro de um movimento ordinário, quer acabar com o Dia da Consciência Negra, enfim, e é uma pessoa negra. Enfim, é um momento mais do que oportuno, sempre é. Mas esse momento atual que a gente está vivendo, com esse ideário que a gente está vendo, das pessoas que estão no poder, do governo federal atualmente, é um momento ainda maior da gente resgatar os demais quilombos. Além de conhecer o quilombo dos Palmares, que é uma coisa que eu já digo a Leandro há um bom tempo: Leandro, você precisa fazer muitas palestras, porque você tem muito a nos ensinar sobre o quilombo dos Palmares, mas muito mesmo, a gente tem muito a aprender com o professor Leandro. Conhecer também os outros quilombos, trazer para o nosso conhecimento, para o conhecimento dos alunos nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, nas faculdades também, histórias como a do quilombo do Catucá. Saber que a destruição da floresta, a destruição das florestas também tinha esse objetivo. Quanto menos florestas na cabeça dos governantes, na cabeça dos chefes de polícia, menos quilombos haveria, menos contestação à ordem escravocrata existiria. Sejam bem-vindos à Unifip, ao curso da especialização em História do Brasil, tá certo? Contem sempre comigo, com o professor Leandro, juntos coordenamos a especialização com os demais coordenadores e diretores da Unifip. E estamos às ordens, tá certo? À disposição para debates, indicações de leituras, para ouvir vocês. Fiquem com Deus. Então, agradeço aqui ao professor Miquiles também pela sua excelente, de extrema relevância palestra sobre esse contexto histórico de grande importância. E dizer para os alunos, né, da turma 2 de História do Brasil da Unifip Olinda que estamos à disposição agora para vocês se utilizarem aqui da plataforma da nossa sala virtual no Google Classroom, né? O curso ele está começando, né? A princípio estamos dentro de um sistema virtual, são aulas remotas, através da plataforma do Google Classroom, na nossa sala virtual, e assim que for possível, vamos retomar nossas aulas presenciais no nosso prédio lá em Bairro Novo, em Olinda, tá? Mas agora estamos na nossa sala virtual, estamos, tanto eu quanto o professor Miquiles, à disposição de vocês para comentários, perguntas, dúvidas, né, que vocês queiram fazer aqui na nossa sala virtual, tá bom, gente? Agradecemos mais uma vez, né, a participação de vocês e mais uma vez damos as boas-vindas e vai ser um curso muito bacana, de grande aprendizado para todos. Grande abraço!